Compraste Bitcoin em 2025, provavelmente estás a perder dinheiro. Mas como é que será em 2026? Será que o Bitcoin vai recuperar ou vai cair ainda mais? Hoje vamos analisar todos os cenários possíveis e o que é que fará cada um deles acontecer ou não. Além disso, também te vou dar a minha opinião sobre o que é que eu acho que vai acontecer a longo prazo. Se quiseres saber um bocadinho melhor o que é o Bitcoin, como é que funciona, quais é que são as vantagens e as desvantagens, então eu já fiz um vídeo no canal há uns meses atrás que podes ir ver depois de acabar este vídeo. Mas pessoalmente eu comecei a investir em Bitcoin em 2018 e entretanto eu já perdi dinheiro, já ganhei dinheiro e acima de tudo já aprendi muita coisa. Estamos a falar de um ativo que é altamente volátil, sobretudo quando comparamos com uma ação tecnológica, com um ETF. Bitcoin cair 15% num dia é uma coisa relativamente normal, já aconteceu várias vezes. Mas se o SP500 caísse 15% num dia, então alguma coisa de muito grave se tinha passado. Seria um daqueles eventos que fica na história. E então nós, quando investimos em Bitcoin, temos que estar cientes que esta volatilidade vai acontecer. Eu acho que não é segredo nenhum, que eu já disse aqui várias vezes no canal, que pessoalmente eu acho que o Bitcoin tem lugar no mundo e pode ser uma coisa muito interessante como ouro digital. Eu acho que o valor do ouro é inquestionável. A principal função é ser um store of value sem estar exposto à moeda de nenhum país. Porque imagina que tu tens a tua riqueza em dólares. Então, se um dólar cair, tu perdes poder de compra. Se o tiveres em ouro, à partida, independentemente do que aconteça num país em específico, tu continuas com o teu poder de compra e se a economia tiver em queda, o teu poder de compra até pode valorizar porque o ouro tende a subir nestas situações. No que toca ao ouro digital, o Bitcoin, existem aqui algumas vantagens. Ele não ocupa espaço, o que é bom tanto para nós como indivíduos, como para países que queiram guardar ouro. Tipo, imagina o espaço que é preciso para guardar toneladas e toneladas de ouro, ou mesmo nós, em casa, se quisermos ter ouro arriscado, se quisermos meter no banco, temos que pagar. E Bitcoin não, guardas numa carteira digital e está feito. Também não precisa de seguranças para o guardar. Isto, claro, no caso dos países, tipo, imagina que há um armazém com ouro, não basta ter lá o armazém, é preciso ter muita gente a guardá-lo. Ao mesmo tempo, ouro é difícil de transportar, o Bitcoin consegues fazer uma transação em minutos. E por último, e na minha opinião, uma coisa muito importante quando estamos a falar de uma reserva de valor, é que é um ativo finito. Vão existir 21 milhões de Bitcoins, na verdade menos, porque alguns já foram perdidos, nunca se vai poder minerar mais. Enquanto que o ouro, ok, podes-me dizer, Bernardo, também é finito, não existe ouro infinito na Terra. E isso é verdade, a única questão é que nós não sabemos qual é a quantidade total de ouro disponível na Terra. Nós podemos já ter escavado 10%, podemos já ter escavado 99%. Não sabemos. De qualquer forma, isto não é para dizer que um é melhor que o outro. Eu acho que ambos têm lugar no mundo. Era só para justificar porque é que pessoalmente eu acho que é um ativo que faz sentido. Posto isto, vamos lá falar do que é que Bitcoin pode fazer em 2026. Sendo que em 2025 fez algo inédito. Foi a primeira vez na história que Bitcoin teve um ano vermelho a seguir ao halving, que é basicamente de 4 em 4 anos a recompensa dada aos mineradores por estarem a minerar Bitcoin é cortada ao meio. Mas historicamente, os anos a seguir ao halving eram sempre verdes. Isto significa que a história já não se vai repetir mais? Não. A verdade é que o Bitcoin voltou a cumprir o ciclo de 4 anos que tem respeitado desde o início da sua história. Atenção, os ciclos não têm sido sempre iguais e têm tido finais diferentes. Agora, o timing dos 4 anos tem sido até agora respeitado de uma forma incrível. Quase parece que a cena está escrita e vivemos numa simulação. Posto isto, é importante dizer que é impossível saber com 100% de certeza o que é que vai acontecer. O que nós podemos fazer é estudar os casos possíveis e perceber qual deles tem a maior probabilidade. E dito isto, tudo o que eu vou falar aqui é só a minha opinião pessoal, não é aconselhamento financeiro. Então vamos lá. Em 2026 existem factualmente 4 possibilidades para o Bitcoin. Ele ir para zero, ele acabar o ano no verde, acabar o ano no vermelho, ou então acabar o ano sem ganhos, mas também sem perdas. O primeiro cenário é o Bitcoin passar a valer 0 euros. E eu diria que este é praticamente impossível. Aliás, eu acho que ele é tecnicamente impossível só porque há um maluco que tem uma ordem de compra posta para todos os Bitcoins uma vez que eles cheguem a 0,001, uma coisa assim. Ou seja, se o Bitcoin eventualmente chegasse a esse valor, o bacana comprava os Bitcoins todos e eles não valeriam 0. Agora, a razão é que estamos a falar de um dos maiores ativos do mundo. Bitcoin faz literalmente parte do tesouro de alguns países. Há muitas instituições que estão investidas em Bitcoin. Há bancos que têm Bitcoin. É um ativo
muito gigante. Então pensar que Bitcoin vai para zero, ainda por cima não sendo uma empresa que pode estragar tudo, pode ser envolvido num escândalo brutal, é um exercício que requer muita imaginação. Ok, tens a história dos computadores quânticos, que é provavelmente a maior ameaça, mas em 2026 não vão haver computadores quânticos capazes e por isso Bitcoin ir para zero, muito pouco provável. Ora, o segundo cenário é Bitcoin ter o chamado ano zero, ou seja, nem teve ganhos, nem teve perdas, acabou o ano mais ou menos ao mesmo preço que começou. E na minha opinião, isto é um cenário pouco provável. Se fores olhar para o gráfico de Bitcoin, tu vais perceber que percentualmente, na última bull run, ou seja, quando o mercado subiu, nós tivemos ganhos inferiores ao que tivemos no passado. E atenção, isto é normal porque quanto mais um ativo cresce, quanto mais pessoas investem nele, mais difícil é fazer o preço subir 10%. Ainda assim, Bitcoin ficou um pouco aquém das expectativas que as pessoas tinham e claro, em bull market as pessoas acham que vai sempre mais alto, mas é factual e pode-se ver isto também pelas altcoins que não tivemos um bull market como em ciclos passados. Ora, se não subiu tanto, significa que o potencial de descer como em ciclos passados também não será tanto. Se Bitcoin sobe 70% do seu último all-time high e depois consegue ter uma descida de 70% em bear market, então se Bitcoin só sobe 100% do seu último all-time high, também à partida não vai descer 70%. Além disto, houve muitos investidores que já têm Bitcoin há muitos anos que desde outubro do ano passado venderam Bitcoin e repara, são pessoas que tiveram Bitcoin durante muitos anos, são pessoas que acreditam nesta criptomoeda. Então, a ideia deles à partida será vender alto para comprar mais baixo. Eu acho que isto acaba por ser o beabá de quem já está em cripto há muitos anos, tentar aproveitar esta história dos ciclos. Ainda assim, há uma possibilidade disto acontecer. Bitcoin tem estado nas últimas semanas dentro de uma range que é, o preço vai para ali, volta para aqui, vai para aqui, vai para aqui, vai para aqui, vai para aqui. E enquanto tivermos com esta história da guerra do Irão, que não sabemos quanto tempo é que vai durar, não é expectável que saia muito disto. Em cima disto, temos a tal incerteza de como é que se vai comportar este bear market, porque o bull market não se comportou da maneira que a maior parte das pessoas esperavam, e isto pode também fazer com que o chamado retalho, ou seja, investidores individuais, fiquem fora, e isso pode ajudar a manter o preço. Neste cenário em que o preço do Bitcoin se manteria mais ou menos linear, era de esperar que a economia dos Estados Unidos e a economia mundial não tivesse grande crescimento, que as tensões com a guerra e as preocupações continuassem. É uma possibilidade, temos que estar atento a ela, mas, na minha opinião, das três, e estou a meter fora de Bitcoin ir para zero, a menos provável. Temos agora que falar dos dois cenários mais prováveis, mas antes disso, se calhar alguns de vocês estão-se aí a perguntar: Bernardo, mas eu nunca comprei cripto, como é que isso se faz? E é exatamente para isso que serve o patrocinador do vídeo de hoje, a Coinbase. Estamos a falar de uma plataforma online onde podes comprar, vender, guardar ou transferir criptomoedas e que foi, na verdade, onde eu comecei a investir em 2018. Provavelmente até já ouviste falar da Coinbase, é uma das maiores corretoras de cripto do mundo, opera desde 2012 e é super segura e totalmente regulada. Na Coinbase tu podes comprar mais de 300 mil criptos e se és novo neste mundo, então há uma boa notícia, porque estamos a falar de uma app que tem um modo avançado para a malta que já está muito dentro do assunto, mas também tem um modo básico e onde é muito fácil fazer a primeira compra de Bitcoin, por exemplo. Além disso, consegues consultar informações detalhadas sobre qualquer cripto. E imagina que depois, eventualmente, metes lá dinheiro, compras uma cripto, mas depois precisas de usar para comprar qualquer coisa. Então a Coinbase também tem um cartão de débito Visa que podes utilizar para fazer uma compra com criptomoedas e que não tem qualquer tipo de FIIs anuais. Se quiseres experimentar, tens o link na descrição e se entrares a partir deste link, tu vais ganhar 30 euros em Bitcoin a partir do momento em que faças a tua primeira compra de 30 euros ou mais. Se quiseres ver todos os termos e condições, consulta o disclaimer, vamos voltar ao vídeo. Ora, o terceiro cenário é Bitcoin ter o ano verde, ou seja, acabarmos todos o ano a ganhar dinheiro. Isto era o que todos nós gostávamos. E como é que pode acontecer? Neste caso teríamos que ter um bear market muito curtinho relativamente aos outros que aconteceram, e aquela queda que houve em outubro de 2025 teria que ter acontecido mais por medo do que por outra coisa qualquer. Medo, claro, que o ciclo de 4 anos continuasse a repetir e 2026 fosse um ano de bear market. Acontece que quando tens uma grande queda, tu acabas por tirar leverage do sistema. Alguns compradores mais antigos que quiseram também tirar profits já não estão, e isso significa que o preço médio de cada Bitcoin subiu, porque quem comprou mais barato já vendeu. Ora, essas pessoas que compraram Bitcoin mais caro não quererão vender também,
até ter bons lucros, o que significa que vão agora segurar esse Bitcoin e depois aqui entra a lei da procura e da oferta. Se ninguém quer vender Bitcoin, mas muita gente quer comprar, o preço sobe. E o que é que era preciso acontecer para este cenário? Em primeiro lugar, acabarem-se as guerras. Guerras e instabilidade económica não é bom para ninguém, dificilmente muitos ativos sobem enquanto estamos em guerra, porque, tu nunca sabes o que é que vai acontecer amanhã, qual é que é a nova ideia maluca. Depois ajudava muito ter uma cripto mais regulada nos Estados Unidos. É uma coisa que já se anda a falar desde que o Trump foi eleito, mas que infelizmente ainda não se materializou como toda a gente está à espera que se materialize. E aqui, claro, também está incluído termos as stablecoins com mais adoção por parte do público. Outra coisa que seria incrível e que já foi falada era exatamente termos os Estados Unidos a ter Bitcoin como parte da sua reserva federal. O Trump, quando foi eleito, disse que ia fazer isso. Até agora, estamos à espera, mas se acontecer, eu não tenho dúvida nenhuma que o mundo inteiro vai olhar para Bitcoin de outra maneira e que nesse momento, se for daquelas coisas que acontece do dia para a noite, vai ser um disparo de preço absurdo. Porque os Estados Unidos também não vão comprar tipo 2 Bitcoin ou 3. Só a pressão que os próprios Estados Unidos vão pôr para comprar a quantidade de Bitcoin que querem faria o preço subir, mas depois o facto de serem os Estados Unidos a meterem Bitcoin na Reserva Federal, loucura. O próximo ponto é que para Bitcoin subir as taxas de juros têm que descer, e isto é novamente ligado a esta guerra tem que acabar para a inflação descer, para as taxas de juros poderem descer também, e caso isso acontecesse, a liquidez a nível global, ou seja, o cash que as pessoas e instituições têm para investir, iria subir, seria mais barato também pedir dinheiro emprestado e normalmente quando a liquidez global sobe, os ativos de qualidade sobem com ela. Ora, o último ponto era o retalho voltar em força e aqui o que é que ajudava muito? Por exemplo, teres as instituições como a BlackRock a recomendar a compra de bitcoins em ETFs para planos de poupança e reforma. Isto seria também uma coisa absolutamente incrível. Ora, a data de gravação deste vídeo, o que eu acabei de falar acaba por parecer tudo muito distante. As preocupações neste momento não estão aí, estamos a falar de um cenário que seria um cenário muito bom, mas que não parece que vá acontecer. Agora, só uma coisa que eu sei é que em termos económicos também tudo muda muito rápido. E tanto muda para o mau como muda para o bom. Um cenário em que todas estas guerras se resolvem, em que afinal a inteligência artificial já não era uma bolha e as empresas têm mesmo aquela valorização porque estão a entregar muita coisa aos consumidores. Pode acontecer, só não é o mais provável e, portanto, eu ponho o cenário de 2026 a verde para Bitcoin como possível, mas não provável. Ora, o quarto e último cenário é termos o ano vermelho em Bitcoin. E o que é que isto significaria? Basicamente, a história voltar-se-ia a repetir. O ciclo de 4 anos continuava a manter-se super válido e passaríamos o ano 2026 em bear market apenas para recuperar em 2027. Neste caso, será expectável que Bitcoin deixe ainda mais do que o preço que está hoje. Aliás, será expectável que vá tocar na Moving Average de 200 dias, que é uma coisa que historicamente faz sempre durante os ciclos de 4 anos. E o que é que levará este cenário a acontecer? Para já, se a guerra no Irão piorar ou pior, se tivermos outra guerra ou até a terceira guerra mundial. Por outro lado, se a inteligência artificial for mesmo uma bolha e rebentar, também não quer pensar no que é que vai acontecer. Isto porque, apesar de Bitcoin estar cada vez mais desacoplado de SP500, é expectável que se SP500 tiver um ano negativo, Bitcoin também o tenha, a menos que a gente de repente esteja a viver num mundo em que existe boa liquidez, mas SP500 não é visto como um ativo de qualidade, que é um mundo que eu pessoalmente não imagino. Por tudo isto, eu classifico termos um ano no vermelho como o mais provável. Isto quer dizer que vai acontecer? Não. Agora, na minha opinião, é o mais provável de acontecer e eu estou a gerir os meus investimentos de acordo com isto em que acredito. Mas mais uma vez, isto não é aconselhamento financeiro. Nunca compras ou vendas nada só porque estás a ouvir um youtuber a falar sobre isso. Faz a tua pesquisa, toma as tuas decisões para depois poderes dormir bem com elas. Dito isto, sabes que a minha perspectiva de investimento é sempre a longo prazo na grande maioria do meu portfólio e por isso eu acho que mais importante do que pensar o que é que vai acontecer em 2026 é o que é que vai acontecer daqui a muitos anos com Bitcoin. E na minha opinião é provável que a longo prazo Bitcoin suba em termos de euro ou de dólar. Porquê? Para já é finito, como já falámos, e depois os países neste momento
Eles não conseguem controlar as suas finanças. Eles têm que estar sempre a imprimir mais e mais e mais dinheiro, o que significa que cada vez a sua moeda desvaloriza mais e mais e mais em termos de outro ativo. Pode ser esse ativo uma garrafa d'água ou pode ser Bitcoin. Dito isto, já sabes todos os cenários possíveis e a grande conclusão deste vídeo é que a curto prazo só com uma bola de cristal e por isso é importante investir a longo prazo.